Oi você, espero que esteja bem. Vou ler agora Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, lá na página 199, capítulo 24. Uma pessoa, duas naturezas. Vivemos numa época em que a pessoa de Cristo é um assunto de grande controvérsia entre os teólogos. No entanto, este não é um problema novo. No século IV, a controvérsia ariana desencadeou o Concílio de Nicéia. Outra controvérsia produziu o Concílio de Calcedônia. O século XIV viu o advento do liberalismo e no século XX houve o grupo chamado Seminário Jesus. Ambos procuraram definir Cristo sem qualquer consideração à integridade bíblica. A Igreja teve de redefinir repetidas vezes seu entendimento quanto à pessoa de Cristo. Duas heresias. O século V presenciou um ataque prolongado contra a ortodoxia cristã. Primeiramente, houve a heresia monofisista, produzida por um homem chamado Eutiques. O nome dessa posição vem do prefixo mono, que significa um, e da palavra physis, que significa natureza. Os monofisistas acreditavam que Cristo tinha apenas uma natureza. Eles negavam que Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. Mesmo antes de Eutiques, havia alguns argumentando que Cristo tinha apenas uma natureza. Desses, alguns diziam que Cristo era apenas humano, sem uma natureza divina. Outros, como os docetistas, argumentavam que Cristo era totalmente divino, sem humanidade. Eutiques formulou a ideia de que Cristo tinha uma natureza teantrópica. Esta palavra vem da palavra grega theos, que significa Deus, e da palavra anthropos, que significa homem. Eutiques dizia que a natureza de Cristo não era nem verdadeiramente divina, nem verdadeiramente humana. Era uma mistura da divina e da humana. A outra heresia do século V foi o nestorianismo. Nestório argumentava que, se Cristo tinha duas naturezas, uma divina e uma humana, ele deveria, portanto, ter duas personalidades distintas. Se há duas naturezas, tem de haver duas pessoas. Portanto, a doutrina de Cristo foi atacada de ambos os lados, um negando a natureza dual de Cristo por reduzi-la a uma única mistura confusa de divina e humana, e o outro afirmando as duas naturezas, mas negando a sua unidade. O Concílio de Calcedônia. Estas duas heresias desencadearam o Concílio de Calcedônia. E este concílio procede à formulação clássica sobre a natureza dual de Cristo, ou seja, que Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, vera homo, vera Deus. A palavra vera vem do latim veritas, que significa verdade. A ideia aqui é que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Cristo tem uma natureza humana verdadeira e uma natureza divina verdadeira. Estas duas naturezas estão perfeitamente unidas em uma única pessoa. Além dessa afirmação, o Concílio de Calcedônia expressou 4 negativas. Como já comentei, no decorrer de sua história, a Igreja procurou descrever certos conceitos por meio de negação. Por exemplo, de algumas maneiras, podemos definir a Deus pelo que ele não é. Ele é infinito, significando que não é finito. Ele é imutável, significando que não é mutável. De modo semelhante, os elaboradores do credo de Calcedônia expressaram 4 negativas, confessando que Cristo é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, e que estas duas naturezas estão perfeitamente unidas sem mistura, confusão, separação ou divisão. As primeiras das duas negativas, dirigidas à heresia monofisista, afirmam que as duas naturezas, a divina e a humana,
não são mescladas de modo a produzir uma natureza humana deificada ou uma natureza divina humanizada. A natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações normais da humanidade, e a natureza divina é sempre divina. Por exemplo, a mente divina não perde sua onisciência na encarnação. A mente divina sabe tudo, embora a mente humana não o saiba. Sui generis. A Igreja teve de lidar com as implicações dessa ideia ao considerar algumas das informações de Jesus. Em uma ocasião, os discípulos perguntaram a Jesus: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus respondeu: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em outras palavras, Jesus disse a seus discípulos que não sabia quando viria o fim dos tempos. Isso foi uma indicação da natureza humana ou da natureza divina? Quando observamos a vida de Jesus conforme mostrada nas páginas da Escritura, certas ações são fáceis de atribuirmos à sua natureza humana. Quando Jesus transpirou no jardim do Getsêmani, na noite anterior à sua crucificação, isso foi uma manifestação divina? O suor é algo que esperaríamos haver em Deus? Não, Deus não transpira. De modo semelhante, ele não sente fome, não sangra, nem chora. Acima de tudo, a natureza divina não morreu na cruz. Se a natureza divina tivesse morrido na cruz, o universo teria deixado de existir. Da mesma maneira, quando Jesus disse que não sabia o tempo específico da consumação do século, isso foi obviamente uma afirmação de sua humanidade. Alguns se opõem dizendo que se Deus sabe tudo, e se em Cristo há uma união perfeita da natureza divina com a natureza humana, como poderia haver qualquer coisa que Jesus não soubesse? Isso é o mesmo que perguntar como Jesus, com sua natureza divina, pode ter experimentado fome, algo que a Bíblia diz com muita clareza. O importante é que façamos distinção entre a natureza divina e a natureza humana, para que não as confundamos ou as mesclamos de modo que obscureçamos a realidade de uma ou de outra. O fato de que Jesus não sabia o dia nem a hora do fim do século não indica uma separação entre sua natureza humana e sua natureza divina. Não há nenhuma separação, e sim distinção. A mente humana de Jesus sempre esteve unida com sua mente divina, e no Novo Testamento vemos Jesus manifestar frequentemente conhecimento sobrenatural. Ele revela coisas que nenhum ser humano poderia saber. Onde ele obteve tal informação? Ele a obteve daquele que é onisciente. Entretanto, uma coisa é a natureza divina transmitir conhecimento à natureza humana. Outra coisa bem diferente é a natureza divina engolir a natureza humana e deificar a mente humana de Cristo. A mente humana tinha acesso à mente divina, mas não eram a mesma coisa. Por isso, havia certas coisas que Jesus não sabia, por seu próprio testemunho. Isso deixou perplexo até o brilhante teólogo do século VIII, Tomás de Aquino, que formulou o que chamou de teoria de acomodação. Aquino disse que Jesus tinha de saber o dia e a hora porque ele é Deus encarnado, por causa da união perfeita de suas duas naturezas. Como poderia a mente divina saber algo que a mente humana não sabia? Aquino disse que isso poderia acontecer, portanto Jesus deve ter sabido e escolhido não dizer aos discípulos, porque a resposta à pergunta deles era muito misteriosa ou teologicamente difícil de assimilarem. Entretanto, com o devido respeito a Aquino, se Jesus disse aos seus discípulos que não sabia quando seria o fim do tempo, quando realmente o sabia, ele estava mentindo. E uma única mentira o teria desqualificado para ser o nosso Salvador. Temos de levar a sério o que Jesus disse sobre os limites, falando humanamente de seu conhecimento. Então, as duas primeiras negativas do credo de Calcedônia, sem mistura e sem confusão,
visavam contestar a heresia monofisista. As outras duas, sem separação e sem divisão, tentavam confrontar a heresia nestoriana, afirmando que a presença das duas naturezas em Jesus não significava que ele não era uma única pessoa. Todas as quatro negativas estabelecem para nós os limites em que procuramos entender o mistério da encarnação, enfatizando a palavra mistério, porque até as formulações oferecidas pela Igreja, ninguém jamais penetrou nas profundezas de como Cristo pode ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Temos alguém que é sui generis. Ele está numa classe sozinho. Uma única pessoa em toda a história humana é Deus encarnado, e o mistério da encarnação está além de nosso pleno entendimento, humano e divino. O valor de Calcedônia é duplo. Primeiramente, há uma afirmação que cada crente precisa fazer. Cristo é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Em segundo, quando a Igreja tenta explicar a natureza da unidade de Cristo, ela se depara com negativas pelas quais estabelece os limites além dos quais não ousamos transitar. A única coisa que está no outro lado desses limites é algum tipo de heresia. Um de meus professores de seminário disse aos seus alunos: se você tentar pensar concretamente a respeito da união da natureza humana e da natureza divina, se você for além das categorias estabelecidas por Calcedônia, tem de escolher sua heresia. O credo de Calcedônia nos restringe para que, não importando qual seja a nossa ideia sobre as duas naturezas, não pensemos nelas como uma união amalgamada ou uma separação total uma da outra. Elas são unidas, mas distintas. Uma frase importante do credo tem sido deploravelmente negligenciada no decorrer da história. Cada natureza retendo seus próprios atributos. Cristo não deixou de lado qualquer de seus atributos divinos. A natureza divina de Cristo é eterna, infinita, imutável, onisciente e onipotente. A natureza humana de Cristo também retém os atributos da humanidade. É finita e restrita a espaço e tempo. A fórmula de Calcedônia nos dá uma direção enquanto continuamos nosso estudo sobre a pessoa de Cristo. Agradeço por ouvir até aqui ao final. Curta, se inscreva, compartilhe. Tchau, tchau.